Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Despertar do Alto Amor. E hoje eu trouxe um tema muito interessante para que todos nós possamos aí ter uma compreensão sobre o que é karma e o que é dharma. As leis de karma e dharma. Nessa lição aprenderemos sobre duas leis superiores, as leis de karma e dharma, sendo muito importante entender como essas leis funcionam para que possamos saber o que fazer para conduzir as nossas vidas com mais sabedoria. Qualquer ato, seja este bom ou mal, tem as suas consequências. Se praticarmos o bem, a consequência será boa para nós. Se temos uma má conduta, as consequências serão ruins. Não existe efeito sem causa e nem causa sem efeito. E para julgar nossas ações, existem seres de consciência totalmente desperta, que são os responsáveis para levar a cabo este trabalho. Estes seres constituem o Tribunal da Justiça Divina, cuja função é pesar nossas boas e más ações e aplicar de forma justa a sentença, a consequência dos nossos atos. O Tribunal da Justiça Divina, neste tribunal é formado pelo regente Anubis e seus 42 juízes nas pirâmides do Egito. Foram encontradas várias ilustrações do Tribunal da Justiça Divina. Nestas ilustrações, o regente Anubis é representado por um homem com cabeça de chacal. E os 42 juízes são simbolizados por diversos animais. Anubis, na tradição egípcia, é o juiz que pesa o coração dos mortos e aplica a pena correspondente. A lei divina tem como base a justiça e a misericórdia. A justiça sem misericórdia é tirania. A misericórdia sem justiça é tolerância, complacência com o erro. Se ao pesar nossas ações em uma balança, o prato das boas ações estiver mais pesado, o resultado será um dharma, que é uma recompensa pelas boas obras que fazemos. O dharma do sânscrito dharma significa também realidade ou atitude virtude. Se ocorrer ao contrário, se o prato das más ações estiver mais pesado, o resultado será um karma para nós, ou seja, sofrimento, dor, adversidades e etc. A palavra de origem sânscrita karma significa ação. Podemos entendê-la como lei de ação e consequência. Os tipos de karma. Existem vários tipos de karma. Individual, quando é aplicado especificamente a uma pessoa. Por exemplo, no caso de uma doença, é importante ressaltar que nem todo sofrimento ou acontecimento ruim é kármico, pois devido à nossa inconsciência, podemos causar diretamente nosso próprio sofrimento. Exemplo, uma pessoa que atravessa uma rua sem a devida atenção e é atropelada. Familiar, quando é aplicado de tal forma que afeta toda uma família. Por exemplo, no caso de se ter um membro da família que é viciado em drogas. Isto traz sofrimento para todos ao redor. Regional, quando é aplicado em determinada região. Temos como exemplo as secas, enchentes e outras adversidades climáticas que ocorrem em determinados lugares e região. Nacional é uma aplicação, uma ampliação do karma regional. Temos o exemplo de países que são assolados pela guerra, ditaduras, misérias, desastres naturais e etc. Mundial, quando é aplicado a toda a humanidade. Temos o exemplo das guerras mundiais e atualmente vemos a imensa degradação e progressiva escassez dos recursos naturais, eminência de guerra nuclear, grandes desastres naturais ameaçados de epidemias e etc.
Neste momento, não poderíamos deixar de alertar que estão ocorrendo grandes transformações em nosso mundo devido ao karma mundial que está em progresso. Por isso, é urgente que se pratique a morte psicológica, que se elimine o máximo possível de defeitos psicológicos, que é o que nos torna desumanos para não sucumbir juntamente com toda a humanidade ante o karma mundial. Catância é o karma mais rigoroso que é aplicado aos mestres que, apesar de suas inúmeras perfeições, podem cometer erros e ser penalizados. Kamaduro é o karma aplicado a erros graves, assassinatos, emboscadas, torturas e etc. Esse tipo de karma não é negociável, quando é aplicado, vai inevitavelmente até as suas consequências finais. Karma Saiwa. Esse karma também não é negociável e é aplicado quando a pessoa comete adultério. Nas escrituras sagradas está escrito que todo pecado será perdoado, menos os pecados contra o Espírito Santo. E esse pecado é o adultério. Mas o que é considerado adultério perante a justiça divina? Perante a lei divina, quando duas pessoas se unem sexualmente e elas estão casadas nos mundos internos, independente de serem casadas pelas leis físicas, portanto, se a pessoa tem mais de uma parceiro sexual em um determinado espaço de tempo, menos de um ano, essa pessoa comete adultério e lança o karma sobre as suas costas. Mas ainda quando duas pessoas se unem sexualmente por estarem internamente casadas, seus karmas se somam e tornam-se comum às duas pessoas. E se uma delas, duas pessoas, tiver outra relação sexual com uma terceira pessoa, essa última terá o karma das três pessoas. Sabendo disso, podemos então fazer uma ideia de como é grave a situação kármica de toda a humanidade. Os negócios do karma. Como foi dito acima, as bases da lei divina são a justiça e a misericórdia. Isso significa que, por mais duro que seja nosso karma, podemos pagá-lo com boas obras e então não necessitaremos sofrer. Fazem as boas obras para que paguem tuas dívidas. Ao leão da lei se combate com a balança. Quem tem com que pagar, paga e sai bem em seus negócios. Quem não tem com que pagar, pagará com a dor. Se no prato da balança cósmica colocamos as boas obras e na outra as más, é evidente que o karma dependerá de qual prato estará mais pesado. Todos somos grandes devedores, seja devido aos nossos atos nesta existência ou em outras passadas. Por isso, é urgente que mudemos nossa conduta diária. Ao invés de protestarmos por estarmos em dificuldade, devemos sim procurar ajudar os demais. Ao invés de protestarmos por estarmos doentes, devemos dar medicamento aos que não podem comprá-los, levar aos médicos quem não pode ir e etc. Ao invés de reclamarmos das pessoas que nos caluniam, devemos aprender a ver o ponto de vista alheio e a abandonar de uma vez a calúnia, as intrigas e as reclamações e etc. Nosso karma pode ser perdoado se eliminarmos a causa de nossos erros, de nossa ira, de nossa inveja, de nosso orgulho e etc. A causa de nossos erros é, por conseguinte, de nosso sofrimento, o ego, nossos defeitos psicológicos. O mundo seria um paraíso se as pessoas eliminassem de si mesmas as abominações inumanas. Não é possível ter uma conduta reta se somos manipulados pelos defeitos psicológicos. Conforme vamos eliminando nossos próprios defeitos, o karma referente a tal ou qual defeito vai sendo perdoado. Isto é a misericórdia. Nunca devemos protestar contra nossa situação kármica, pois isso só vem a agravá-la.
O karma é um remédio que nos aplica para que vejamos nossos maiores defeitos e que normalmente são a causa de nosso sofrimento. Meus amados, essa é uma excelente reflexão. Isso também inclui nossos julgamentos, quando nós julgamos outros sem observarmos que o que estamos julgando o outro é exatamente o reflexo de nós mesmos sendo refletido no outro. Em vez de julgarmos, devemos observar o que tem de errado no outro que nós não gostamos em nós e começarmos a partir de nós a realizarmos a nossa cura interior através de nós. A partir do momento que começamos a curar a nós mesmos, automaticamente não iremos ver defeito no outro, porque o que existia de defeito no outro foi curado em nós. Gratidão, meus amados, e namastê. Não esqueçam de dar o like e compartilhar se ressoou com seu coração essa informação.